Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Item 7, que é o que eu vou falar, mediunidade gratuita. Bom, a gente começa perguntando, e o que é mediunidade? Tem muita gente que vem ao centro a primeira vez, que vem assistir uma palestra, vai embora e não se aprofunda no tema, então não sabe o que é mediunidade, né? Então vamos ver hoje o que é a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independentemente de sua religião ou doutrina. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Essa leitura você encontra em Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 14. Então, a gente já viu, nós sempre falamos muito sobre mediunidade, é claro, no centro, né? Nós já vimos, conforme está aqui escrito, Kardec codificou, né? Todos são mais ou menos médiuns. O que diferencia é que alguns são médiuns ostensivos e outros não. Quem é que pode dizer que passou ao longo da vida e nunca teve uma experiência estranha? Nunca sentiu um ventinho diferente, né? Nunca ouviu um sussurro diferente, ou tem gente que nunca ouviu nada, né? A gente costuma dizer que a gente é uma porta opaca, de madeira, nada entra. E existem aqueles espíritas, aqueles médiuns ostensivos, né? Eles falam com os espíritos, eles escrevem, né, a psicografia, eles ouvem, eles veem, apreciam o processo de materialização. Não são todos, na verdade são poucos esses médiuns muito ostensivos, né? Isso quer dizer que são privilegiados, pessoas especiais? De jeito nenhum. A mediunidade não tem nada a ver com a evolução espiritual da pessoa, não tem nada a ver. É apenas uma característica, uma qualidade, só isso. Os médiuns modernos, assim como os apóstolos, receberam igualmente este dom gratuito, que é ser intérprete dos espíritos para instruir os homens, levando-os para o caminho do bem, da fé, e não venderem palavras que não lhes pertencem, pois não se originam de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de qualquer trabalho pessoal. A gente, às vezes, é muito comum, você está andando, se depara no poste com os cartazezinhos, né? Leia sua mão, traga o seu fulano em 7 dias, né? Consulta espiritual, R$15, R$20, ligue para tal. Isso é a venda, né? É a mercantilização da fé. Nós temos muito isso hoje, dentro dos templos e fora dos templos. O que mais se faz hoje é vender em nome de Deus, vender em nome de Jesus. Então é a mercantilização da fé. Hoje ela está disseminada e é muito comum. Então, como a gente diz aqui, como é que você pode vender aquilo que você recebeu gratuitamente, né? Você não pagou um tostão para ser médium. Você não pagou um tostão para dar um apoio, um conselho, uma ajuda para o irmão que está necessitado, né? Deus deseja que a luz atinja a todos. Por isso, a mediunidade não é privilégio, se encontra em toda parte. Pagar seria desvirtuar a sua finalidade providencial. Como é que eu posso ousar atender alguém desfrutando de um dom que eu recebi gratuitamente? Nem sei como eu vim com esse dom, né? Não é merecimento, mas já que eu trouxe comigo, alguma finalidade ele tem.
eu tenho que usar este dom em benefício das pessoas que necessitam. E não me locupletar ilicitamente às custas desse irmão. Eu não posso receber. Quantas pessoas hoje a gente vê tão rica, né, gente? Dando consulta, pregando, não é verdade? A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento, da abnegação e do mais absoluto desinteresse moral e material. Então, vocês veem que a gente está batendo na mesma tecla, o desinteresse material e moral. É absurdo, é impossível você se utilizar de uma coisa que você não teve o mínimo trabalho para adquirir. Não é verdade? E que você sabe, porque no íntimo, todos sabemos, trazemos isso dentro da gente. Se eu tenho um dom deste, eu sei que não é para eu usufruí-lo, mas para eu utilizá-lo em favor do próximo, daqueles que necessitam. A mediunidade todos possuem, maior ou menor grau, conforme a gente leu de Kardec, né? Ela é orgânica, não é dom nem privilégio, é a faculdade da intermediação. É entre nós e os espíritos, não é? Os espíritos não conseguem se manifestar senão através dos médiuns. Por quê? Perderam o corpo físico, é uma outra dimensão. Eles não conseguem se fazer entender, se fazer ouvir, porque é uma outra dimensão. Nós também não conseguimos ouvi-los. Por quê? Porque estamos dentro deste corpo, um corpo de carne com as células muito juntas, né? Que impede qualquer expansão. Lá em Mateus 10, no capítulo 10, nós temos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Então, mais uma vez, a gente vê batendo com o martelo em cima da mesma situação. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Por esse preceito se estabelece: não se deve cobrar por aquilo que não se pagou. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e ajudar ainda na propagação da fé. Uma pessoa que vem ao centro, se sente acolhido, sente que as suas angústias diminuem um pouco, que a sua fé pode se expandir, é a propagação da fé, porque ele vai sair daqui animado, mais tranquilo, menos angustiado. E vai, se alguém pergunta, ele diz: não, eu fui para o centro espírita e eu consegui um pouco de paz. Se essa pessoa também necessita, ela vem. Então é a propagação, né? Deus não vende benefício, Ele nos concede. Por isso não devem ser transformados em objeto de comércio e especulação. Como é que você pode especular a fé? Fazer pagar as preces é nos transformarmos em intermediários assalariados. A gente tem muito exemplo disso. Muito. Tem gente que diz: olha, R$500 para eu conversar direto com Deus. Eu tenho telefone de Deus. E tem tanta gente desesperada que acredita. O desespero faz com que você fique cego para as coisas mais óbvias, né? Então, a sua esperança de melhoria é o que faz com que você acredite em coisas que você jamais acreditaria em situação normal. Então, além de tudo, é uma judiação você se aproveitar de um irmão numa situação tão difícil, não é? E incutir uma ilusão, uma esperança que você sabe que não tem que dar, mas que ele cultiva isso dentro do coração. Deus é perfeição absoluta, Ele não pode delegar imperfeição para as criaturas.
aliás, ele não pode delegar para as criaturas imperfeitas esse dom. Então a gente pergunta, meu Deus do céu, mas quanta gente que vem para a Terra fazer o bem e se esparracha todo, né? A gente tem um bom exemplo dentro do Espiritismo. Quem aqui não ouviu falar daquele médium curador, João de Deus? Hoje ele está na cadeia, né? Começou realmente curando muito. Mas acontece que você, na erraticidade, você faz cursos, você se fortalece, você se acha pronto para esse auxílio ao próximo. Acontece que você não conta com as suas imperfeições e fraquezas. E quando você mergulha nesse corpo, o esquecimento temporário pode ser, se você não se precaver, alguma coisa contra, né? Então o que aconteceu? Eu fiz 1000 votos de ajuda. Eu vou ser um médium de auxílio, um médium curador. E eu vou ajudar muitas pessoas. Como eu trago do meu passado, porque perfeito nenhum de nós é, né? Como eu trago do meu passado muitos inimigos, muitas coisas que eu fiz de ruim, nessa encarnação eu quero vir para ajudar. Mergulho no corpo, esqueci que eu tenho livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai me fazer andar por esse caminho ou por esse. Ou eu realmente vou honrar os meus compromissos na erraticidade, ou então eu vou cair de 4 por causa dos meus erros passados. Claro que os meus inimigos estão todos lá aplaudindo quando eu caio, né? Todo mundo tentando me ajudar. Então, quando você vê um João de Deus, um camarada que começou muito bem, mas que infelizmente enveredou por um caminho terrível e hoje está pagando, né, duramente, porque está preso, a gente não pode nem aqui discutir como é que está a consciência dele, né? Porque cai em si. E quando cai em si, a coisa vem, né? Então, não só o João de Deus, esse eu citei porque eu me lembrei, mas tem quantos? E não é apanágio do Espiritismo, não. Em todos os segmentos religiosos, em todos os canais da vida, nós temos pessoas que erram fragorosamente, que caem. Porque o livre-arbítrio, o mergulho na carne, não é fácil. Você tem que fazer muita força para que você continue dentro do seu propósito. Como podemos cobrar um pedido que talvez não seja atendido? Porque a gente não pode garantir que atenda. Não é verdade? Você faz o pedido. Se vai atender é outra coisa. Não temos o direito de estabelecer preço à justiça divina. Ela é como o sol, é para ricos e para pobres. Tem coisas que o mundo social não interfere, né? A mediunidade não escolhe raça, credo, cor, nada disso. Todos nós somos agraciados. Um com mais ostensividade, outro com menos. Mas todos nós somos. Ao expulsar os vendilhões do templo, Jesus condena o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Você já pensou se a gente tivesse que pagar? Já pensou que coisa estranha? Não é verdade? E quem não tem dinheiro? Direto para o inferno? Mas eu acho que nesse caso o diabo também ia cobrar, não? Todo mundo ganha. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada. A mediunidade exige muita reflexão de nossa parte. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor e desprendimento. Eu quero que vocês entendam que a mediunidade não é apanágio do Espiritismo. Ela não nasceu no Espiritismo. Ela é uma condição física. Só que o que muda é que nós espíritas aceitamos a mediunidade como mediunidade. Muitas religiões, por uma questão de credo, elas não aceitam a mediunidade e afastam, né? Quanta gente é internado como doido? Quanta criança
tem que fazer muita coisa com psicólogo, com psiquiatra, porque falou para a mãe e para o pai, olha, eu tenho um amiguinho assim, eu falo de noite, eu choro, eu não sei o quê. Então, a incompreensão a respeito desse tema traz muitos problemas. Aqui na casa espírita, em qualquer casa espírita, nós tratamos a mediunidade de uma maneira natural. Por quê? Porque um dos pilares do espiritismo, da doutrina espírita, é a mediunidade. Isso não quer dizer que não tenhamos médiuns em todos os setores da vida. Jesus mais uma vez alerta seus discípulos a não usufruírem vantagens na tarefa de divulgar as leis divinas. Nem tem como, né, gente? Como é que a gente pode pensar em cobrar? Como é que você pode vender esse tipo de favor? Não é verdade? Nós precisamos interiorizar as nossas obrigações, os nossos deveres com as pessoas que nos cercam, não aqueles só que nos cercam, com os nossos irmãos em humanidade, e fazermos a nossa parte, ajudar a quem precisa, porque ajudar não é só dar a cesta básica, essa é a ajuda mais fácil que existe. Você vai, compra, não tem que se envolver no problema do outro, você entrega, está feito o seu trabalho. É meritoso? É claro que é. A pessoa que está passando fome, ela não quer saber de conversa, não adianta você tentar doutrinar a pessoa com o estômago vazio, sem saber onde vai dormir, que ela não ouve nada disso não, porque o problema material dela está muito maior. Então você vai ajudá-la tentando amenizar o problema social, o problema da fome, o problema da onde dormir. Depois, você vai poder ajudá-la na parte espiritual, na parte que ela precisa aceitar o porquê de tudo isso que acontece com ela. Isso é caridade, isso é não cobrar. Auxiliar aquela pessoa que está no desespero por problemas materiais, que se revolta contra tudo e contra todos, e fica assim, por que só comigo acontece? Por que eu sou tão desprezado e esquecido por Deus? Aí você entra com a sua conversa, com o seu auxílio, com os seus conselhos, explicando que aquilo não é porque Deus a esqueceu, ela simplesmente está tentando ressarcir aquilo tudo que ela vem trazendo do passado. E quando você precisa aceitar uma lição, ela só vem na dor. Ninguém aprende na felicidade, infelizmente. Por quê? Porque habitamos a Terra, um planeta de provas e expiações, que agora começa a sair desse ciclo, e que nós, só através da dor, aprendemos. Eu sempre costumo dizer que ninguém, quando compra um carro zero e tira ele da agência, está tão feliz materialmente que nem se lembra de agradecer alguma coisa a alguém, a não ser ao gerente da concessionária, é ou não é? Então, dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus para o mau uso de todas as faculdades da alma, que devem ser usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem. Muito obrigada, fiquem na paz.